Depois do mercado ter subido com a fala do Powell em Jackson Hole, nas últimas horas o mercado corrigiu. E se você tem acompanhado aí o mercado, você deve ter visto em algum lugar que teve uma ação ali de uma baleia que tentou manipular o mercado e jogar o preço para baixo. Mas parece que o mercado já assimilou bem, né? Parece que o mercado absorveu bem essa tentativa de queda e está se segurando ali. Então, nesse vídeo eu quero trazer o que foi isso que aconteceu e trazer uma análise aí, e ver se essa queda já terminou, se a gente vai voltar a subir agora, como que está a perspectiva do mercado aí para as próximas semanas. Então, olha lá, a gente teve aí logo depois, né, daquela subida com a fala do Powell, a gente teve aqui uma baleia de Bitcoin que vendeu 24 mil Bitcoins, né, no valor de 2,7 bilhões, causando uma queda aqui no preço do Bitcoin. E essa baleia vendeu esses 24 mil Bitcoins na corretora, o que mostra que ela realmente queria derrubar o mercado, queria manipular o preço, porque quando é uma venda tão grande assim, normalmente o certo seria vender direto de uma carteira para outra carteira, sem passar pela corretora. Mas a baleia realmente quis, né, derrubar o preço do mercado, né? Você já deve ter visto essa notícia aí nos últimos dias. E aí, o que aconteceu ali no preço do Bitcoin? Olha lá. No último vídeo que eu fiz, eu mostrei que o Bitcoin estava fazendo aqui um fundo duplo em cima desse suporte aqui, que isso era muito otimista. E essa grande vela verde aqui foi no dia da fala do Powell. E aí logo depois teve essa queda aí, né, por conta muito impulsionado, né, por conta daquela baleia ali, e o Bitcoin acabou até perdendo esse suporte aqui. Mas um ponto muito interessante que a gente pode observar é que quando o Powell fez um discurso em Jackson Hole lá em 2024, no ano passado, falando que o Fed ia começar a cortar juros, o mercado fez esse mesmo comportamento. Tá? O mercado subiu no dia que o Powell falou e corrigiu depois. Tá? Vamos voltar lá em 2024 para a gente ver como que foi. Ó, só para a gente pegar a data certinha, eu tenho aqui a notícia lá de 2024, tá? Só para a gente poder ver aqui do Powell do Fed dizendo que chegou a hora de cortar taxas, só para a gente ver a data aqui, ó, 23 de agosto de 2024, tá? Foi quando o Powell falou lá em Jackson Hole em 2024, dizendo que ia cortar juros. Então vamos ver essa data aqui, ó, 23 de agosto. Vamos ver isso aqui lá no Bitcoin como que foi. Setembro, aqui, agosto. Aqui, olha só. Foi essa vela verde aqui, tá? No discurso do Powell em Jackson Hole em 2024, falando que ia cortar juros. O mercado subiu e depois caiu nos dias seguintes, até que depois ele voltou a subir, né? E aí o corte de juros veio aqui em 18 de setembro, né? Aqui veio o corte de juros. Mas repara como que o ano passado teve a fala do Powell, que o mercado subiu, nos dias seguintes o mercado caiu, igual ele está fazendo aqui agora, né? Igual está acontecendo aqui agora. A gente teve aqui a fala do Powell, o mercado subiu, nos dias seguintes o mercado caiu. E aí, vamos ver aqui, olha só, vamos ver como que o mercado está se comportando com tudo isso. E eu quero voltar aqui no semanal, porque eu quero mostrar um negócio bem interessante aqui, um suporte bem interessante, que eu já tinha mostrado aqui em outros vídeos. Vamos voltar nele, olha só. Eu já mostrei aqui que em cada ciclo do Bitcoin tem um momento ali no meio do ciclo que o Bitcoin ele faz uma reta de suporte antes de explodir. Olha só, lá no ciclo de 2016, 2017, ele fez essa reta suporte antes de explodir. Depois, no ciclo seguinte, ele fez essa reta suporte aqui, depois explodiu. E no ciclo que a gente está agora,
ele tem essa mesma reta suporte aqui. E aí eu quero dar um zoom nessa reta suporte aqui agora, porque olha só o que está acontecendo. Se a gente esticar essa reta aqui agora, olha só, a gente vai ver que nessa queda que teve essa semana, o mercado segurou exatamente nessa reta suporte aqui, tá? Então, assim, não tô dizendo que o mercado vai disparar, né, depois daqui, mas é provável sim que ele faça, né, esse último movimento igual ele fez aqui nas outras, tá? Depois dessa reta ele faça algum último movimento aqui para encerrar o ciclo. Mas olha só como que mesmo com essa manipulação da baleia, o mercado respeitou uma reta de suporte bem grande que já vem de muito tempo atrás. Olha só, essa reta vem lá de setembro de 2023. Então é uma reta de mais de 2 anos de suporte. Então, setembro de 23, aqui outubro, depois o mercado veio tocar nela de novo, olha só que coincidência, né? Agosto e setembro de 24, que agora aqui de novo em agosto de 25 ele volta a tocar nela, né? E aqui em março de 25. Então aqui, olha só, agosto e setembro de 2024, ele veio tocar nessa reta antes de fazer esse último movimento aqui. Agora, agosto de novo, ele volta a tocar nessa reta, né? Então eu imagino que ele deve fazer na sequência, né, um movimento parecido com o que ele fez ano passado, né, de subir aqui, né, de voltar a subir ali. RSI, beleza, vamos dar uma olhada aqui na banda de Bollinger. Vamos guardar essas linhas aqui agora, porque olha só, a banda de Bollinger ele veio buscar aqui a linha média da banda de Bollinger, né? Mas a banda de Bollinger ainda está fechando, então isso aqui é bom para a gente porque enquanto o mercado cai, a banda está fechando, tá? Então a banda fecha quando o mercado vai lateralizar, tá? Então o mercado deve ficar mais umas semanas ainda, né, nessa, sem subir muito, sem cair muito, deve ficar mais algumas semanas lateral até que ele possa se decidir para cima ou para baixo e a banda voltar abrindo. Provavelmente ele vai decidir para cima, né, com o corte de juros do Fed, mas repara como que ele voltou e segurou aqui na linha média da banda de Bollinger no semanal. Tem aqui as médias móveis, né, na semana passada ele acabou fechando realmente abaixo da média de 9. Ele estava vindo abaixo, né? Depois veio a fala do Powell, ele foi lá em cima, parecia que ia fechar lá em cima, mas fechou realmente abaixo aqui da média de 9. E essa semana tá com a vela inteira abaixo da média de 9, mas ainda faltam aqui mais de 4 dias para fechar essa semana, né? Então aqui o gráfico semanal é um gráfico que demora um pouco para andar. Vamos ver aqui no diário. Então, olha lá, no diário, não vou olhar as médias móveis por enquanto, não. Eu tinha falado aqui desse fundo duplo em cima desse suporte, né? Como ele perdeu o suporte, aquele suporte agora vai funcionar como resistência, né? Tinha esse suporte aqui, ele perdeu o suporte, então agora, olha lá, esse suporte está funcionando como resistência aqui, tá? Por enquanto ele está até um pouquinho acima, mas tem agora essa resistência desse fundo aqui para o Bitcoin tentar romper. E se ele romper aqui, depois ele vai encontrar essa outra resistência desses fundos aqui, tá? Então, isso é o que provavelmente deve deixar o mercado mais lateral aí por enquanto, né? Talvez ele venha para cá, segure aqui depois, né? Então, ele ainda deve ficar um pouco lateral aí nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente tinha aquela linha que eu estava traçando aqui embaixo, né, no RSI. Eu falei que sempre que ele veio tocar nessa linha aqui, ele tinha segurado, mas com essa derrubada da baleia, ele chegou a perder essa linha aqui e voltou para cima dela, mas eu acho que nesse momento essa linha aqui agora vai perder um pouco da sua força, né, já que
tomou uma furada a linha aqui, né? Então eu imagino que deva perder um pouco essa força aqui agora. Mas um ponto interessante aqui também, olha só, é que essa acumulação do Bitcoin aqui, ele pode estar fazendo isso aqui, né? Ele pode estar fazendo um movimento bem parecido com o que ele fez aqui, né? Que aqui ele fez 2 topos, aqui ele fez 2 fundos. Ele pode estar fazendo algo bem parecido aqui com 2 topos e 2 fundos, tá? Para depois ele voltar a subir. Então ele pode sim estar fazendo um movimento bem parecido. E se a gente observar aqui no RSI, repara que esse fundo aqui, lá no RSI, olha aqui o número aqui, ó. Esse número roxo aqui. Nesse fundo aqui, o RSI foi lá no 38,29. Nesse fundo aqui, ele foi lá no 38 também e 48, tá? Então, esse fundo e esse fundo chegou praticamente na mesma altura do RSI, tá? Então, a gente pode sim estar vendo esses dois movimentos aqui bem parecidos. Mas, de toda maneira, é um movimento que ainda deve demorar algumas semanas até ele voltar a subir. Mas se a gente olhar aqui, né, nesse curto prazo aqui, a gente vê que nesse curto prazo o Bitcoin agora está nessa tendência de queda aqui. Inclusive, vamos trazer aqui para o 4 horas para a gente ver aqui que ele tem um canal, tá? Um canal bem tranquilo de ver aqui, um canal de baixa aqui, né? Vamos tentar traçar aqui alguma reta, algum canal paralelo. Vamos ver aqui. Vamos ajustar aqui, olha só. Isso aqui, esse canal aqui vai mesmo ficar um pouquinho poluído, principalmente aqui embaixo, né? Mas dá para ver que a gente tem claramente aqui um canal de baixa no 4 horas e que normalmente um canal de baixa rompe para cima. Vamos ver aqui as médias móveis. Olha lá, Bitcoin vai ter uma resistência forte aqui quando ele chegar aqui, né? Porque vai ter a média de 50 com mais essa resistência aqui desse canal. Mas provavelmente vai romper, ou vai romper aqui agora, ou talvez ele possa tomar uma rejeição aqui e fazer mais uma queda para cá ou para cá, para depois ele romper. Mas um canal assim ele rompe para cima, né? E aí a gente pode tirar o alvo a gente tira assim, tá? Então se ele romper aqui direto, a gente joga o alvo para cá e ele ia voltar para esse topo aqui, ó lá, para o 117. Se romper mais embaixo, você teria que jogar isso aqui mais para baixo. Mas se ele romper aqui nas próximas horas, ele volta para cá, para o 117. E aí, cadê aquele... Ah lá, aquele suporte lá, né, no diário? Ele tá funcionando como resistência aqui agora. Mas, de toda maneira, ele tem essa resistência aqui agora, né? E se conseguir romper, ele deve vir para cá, para esse topo aqui, para essa resistência aqui. Vamos traçar um canal aqui, que vai ser a resistência que vai ter aqui, né? Tô pegando a partir desse topinho aqui, tá? Vamos pegar ali, ó. Mais ou menos. Vamos pôr. Vai ficar um canal. Vou deixar aqui um canal um pouco mais grosseiro aqui. Porque eu tô querendo pegar esse topinho aqui, tá? Esse topinho e esse fundo aqui. Que vai ser a região que vai funcionar como resistência, tá? Então, depois que o Bitcoin conseguir romper isso aqui, ele vai vir parar aqui nessa região e provavelmente depois deve ficar um pouco lateral aqui, até vir algum gatilho para ele decidir provavelmente para cima. E aí vamos rapidinho aqui, só dar uma olhada aqui na dominância. Já vou pôr direto aqui a dominância no semanal para a gente ver que a dominância segue caindo, né?
Desde que eu falei lá aquele dia que a gente estava fazendo esse cruzamento aqui da linha branca cruzando a linha azul para baixo, que é a média de 9 cruzando a de 21 para baixo, né? Eu indiquei que isso aqui poderia ser o início da queda mais forte da dominância e tá funcionando, né? Tá seguindo aí. Mas sobre o Bitcoin aqui, os gatilhos, né, para o Bitcoin se decidir, a gente tem aqui no calendário econômico, a gente tem algumas coisas importantes essa semana. Por exemplo, amanhã a gente tem aqui, ó, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Isso aqui pode mexer um pouco com o mercado. A expectativa aqui é de que caia. Não pode cair muito. Se cair muito, vai mostrar um mercado de trabalho um pouco mais forte e aí pode diminuir a narrativa de corte de juros. Seria bom ele vir perto disso aqui, 235, se viesse até um pouquinho, se viesse um pouquinho acima desse 231, seria bom para permanecer com a narrativa de corte de juros. E na sexta-feira, mais importante ainda, muito mais importante, o PCE. Esse aqui é o principal índice do Fed, é o que o Fed mais olha para cortar juros. E esse aqui é tranquilo da gente imaginar, né? Esse aqui, o que a gente precisa é que ele caia. O PCE precisa cair. Se o PCE cair, que seja qualquer coisa, expectativa de vir 0,3. Se vier 0,2, já vai ser ótimo. Se ele cair qualquer coisa que o PCE cair daqui para frente, vai ser muito bom para o mercado continuar precificando alta. E aí vale a pena a gente até voltar para aquela tabela lá, né? A gente vê aí que agosto está no vermelho, né? Eu tenho falado aqui que agosto e setembro normalmente são meses fracos para o Bitcoin, que o Bitcoin nunca fez esses 2 meses no verdinho e parece que a gente está encaminhando mesmo, né, para ter aí provavelmente agosto no vermelhinho, depois setembro no verde. A gente está aqui no dia 27. Faltam aí uns 4 dias, né, para fechar o mês. Então a gente está encaminhando aí sim para a gente ter um agosto em setembro um pouquinho mais fraco e depois a partir de setembro a gente deve iniciar aí com o mercado subindo um pouco mais forte. Então tá aí, teve essa questão dessa baleia aí tentando manipular o mercado, mas que no final das contas não trouxe nada mais do que uma volatilidade de curto prazo. O mercado segue ali com suportes fortes no longo prazo, segue aí na sua tendência de alta e a gente segue aí na expectativa de ver se a gente vai ter quantos cortes aí do Fed esse ano, se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3. Vamos aí acompanhar essa expectativa de corte de juros aí, que isso deve movimentar o mercado aí nos próximos meses. Então, muito obrigado aí, não deixa de se inscrever no vídeo, deixar o seu apoio aí curtindo, comentando aqui embaixo. Valeu, muito obrigado aí, até o próximo vídeo.